Olá, querido e querida de Deus. Agora vamos começar realmente a primeira história do primeiro livro da Bíblia. Quanto à datação das histórias, é importante destacar que a história da criação do mundo, a da tentação e queda, o primeiro assassinato, a história de Noé, até a Torre de Babel, não existe qualquer referência aproximada de datação que seja fidedigna. Somente temos referência com alguma credibilidade da história a partir de Abraão. Então vamos ao tema de hoje. Contudo, antes, é importante destacar que você, após assistir esse vídeo, deve ler os capítulos de 1 a 4 do livro de Gênesis para realizar as atividades interativas. Então, tenho certeza que depois de assistir o vídeo da narrativa da história, você vai ler os capítulos respectivos e entender tudo. Vai ficar fera nessa história, sem qualquer achismo, porque leu diretamente na fonte. E agora vamos conhecer os principais personagens dessa história. Adão foi o primeiro ser humano com imagem e semelhança de Deus. Ele foi primeiro em tudo. Primeiro zoólogo, primeiro arquiteto, etc. Além dos pontos fortes, ele também tinha fraquezas e erros, como todo ser humano. Ele fugiu à responsabilidade e culpou os outros, preferindo se esconder a ser confrontado. Depois de pecar, inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. Seu maior pecado foi justamente com Eva trazer o pecado ao mundo. Eva tinha como pontos fortes e êxitos ter sido a primeira mulher e mãe. Foi corresponsável com Adão pela administração da criação do mundo e demonstrou certas características de Deus. Também como Adão e qualquer ser humano tinha fraquezas e erros. Permitiu que sua satisfação fosse minada por Satanás. Agiu impulsivamente sem consultar a Deus e a seu marido. Não apenas pecou, como também induziu seu marido a pecar. Também, quando confrontada pelo erro, culpou os outros. Abel, filho de Adão e Eva, foi o primeiro membro da Galeria de Arte da Fé, que consta no livro de Hebreus. Foi o primeiro pastor de ovelhas, foi o primeiro mártir da verdade, pela verdade. Creio que, como ser humano, também devia ter fraquezas e erros, porém a história não registra qualquer citação sobre isso. Caim, filho de Adão e Eva, foi a primeira criança humana. Foi o primeiro a seguir a profissão do pai como fazendeiro. Dentre suas fraquezas e erros, consta que, quando contrariado, reagia com fúria. Por isso, alimentou um caráter deformado e, em uma de suas contrariedades, encheu seu coração de raiva contra o irmão. Foi avisado por Deus que deveria limpar o coração, porém rejeitou a condição de recuperação de seu caráter e, na primeira oportunidade, matou seu irmão, se tornando o primeiro assassino da história. E agora vamos começar a história. Depois que Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, o Filho de Deus resolveu criar um mundo de seres com imagem e semelhança dele. Criar seres humanos para se relacionarem em amor com ele. Criar seres humanos para Deus realizar neles seu amor. Então, o Filho de Deus criou o mundo em 6 dias, que é a nossa terra, e no 7º dia descansou. Sua criação é tudo que existe,
desde os luminares, tudo inanimado, e os seres vivos, racionais e irracionais. Também no sexto dia, o Filho de Deus criou sua obra-prima, que foi o ser humano, nas figuras de Adão e Eva, para se relacionarem com Deus no amor ágape, e entre eles com amor fraternal, e serem felizes. Nessa criação desse mundo, por Deus, não havia quaisquer males, não havia doenças, acidentes, sofrimentos, sentimentos negativos, mazelas, aflições, guerra, enfim, tudo de mal que enfrentamos nesse mundo. Todos os animais, mesmo sendo irracionais, se relacionavam com amizade e sem qualquer disputa, competição ou meio de sobrevivência violenta. E não havia a morte, que é o grande medo e desespero de todos nós. Colocou Adão e Eva no Éden, que significa jardim de delícias, paraíso, e lhes deu toda a autoridade sobre tudo que foi criado, desde o inanimado até os seres viventes e racionais. Somente o ser humano criado, imagem e semelhança de Deus, eram seres vivos racionais. O ser vivo racional é aquele que pode desenvolver o raciocínio, tem o poder de imaginar, criar, tem o poder de escolher o que quer e o que não quer. Essa característica que Deus deu ao ser humano já foi citada na história da origem do mal. De tudo que foi criado, o homem tinha autoridade e podia usufruir. Contudo, Deus colocou apenas uma restrição, a qual era para testar a obediência do homem. Se tudo fosse permitido sem restrição, como então a obediência do homem seria aprovada? Então Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim do Éden. Ensinou a eles que poderiam comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram bem avisados e, inclusive, como tudo na vida, existem consequências. Deus disse que se comessem, certamente morreriam. A cada 7º dia da semana, Deus se relacionava presencialmente com Adão e Eva. Eles se confraternizavam, trocavam ideias e carinhos. Que mundo maravilhoso e divino Deus criou para o ser humano. Contudo, havia um ser decaído, Satanás, que tinha sido expulso do céu e vivia travando batalha contra Deus. Ele planejava e agia o tempo todo, querendo destruir tudo de Deus. Então, ele se apossou de uma serpente e esperou a oportunidade para tentar as criaturas de Deus e fazê-las pecar, desobedecendo a única restrição que existia no paraíso. Um dia, Eva se aproximou perigosamente da árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi a oportunidade que o maligno estava esperando. Imagino que ele deve ter feito o fruto brilhar irresistível. Ela se deixou envolver por aquilo que pareceu agradável, muito atraente aos olhos e, além de tudo, muito desejável. O maligno a abordou com uma argumentação mentirosa, porém muito convincente, dizendo que se ela comesse, os seus olhos abririam e eles seriam como Deus, sendo conhecedores do bem e do mal, e ainda alegou com toda certeza de que não morreriam. Usou de uma pergunta traiçoeira para começar a abordagem com Eva, dizendo:
É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Maligno, mentiroso e asqueroso, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que o maligno disse a mesma coisa que Deus? Eva ainda argumentou que não tinha sido assim que Deus falou. Mas ela estava tão envolvida pelo desejo que acabou deixando a serpente possuída a enganar. Acabou por pegar o fruto e comer. Ao comer, cometeu o primeiro pecado da desobediência do mundo. Por isso se diz que o pecado entrou no mundo pelos nossos primeiros pais. Eva também levou o fruto para Adão, e este comeu, induzido por Eva. Depois que comeram, seus olhos se abriram e percebeu que estavam nus e cobriram-se com folhas de figueira. Conheceram o que é o mal. Acabou a paz e tranquilidade. O pecado trouxe medo e angústia para o mundo. Adão e Eva, quando ouviram a voz de Deus, tiveram medo e se esconderam. Deus os interrogou sobre tudo aquilo que estava acontecendo, apesar de ele saber com certeza tudo que estava acontecendo, porém permitiu que eles argumentassem. Aí o bicho pegou. Eles, ao invés de assumirem suas respectivas culpas, entornaram o caldo de vez, um culpando o outro. Ninguém assumiu o erro. Alguma semelhança com o que ocorre até hoje será mera coincidência? Eva culpou a serpente, Adão culpou Eva. Que ingratidão! Adão ainda teve o atrevimento de culpar Deus, dizendo que a culpa era da mulher que Deus deu a ele. Então Deus determinou as devidas sentenças de cada um. Para a serpente, sentenciou que ela seria maldita entre todos os animais, iria rastejar sobre o próprio ventre e comeria do pó da terra todos os dias de sua vida. Para Eva, sentenciou que iria multiplicar grandemente o sofrimento na gravidez, em meio à agonia, daria à luz filhos e seria dominada pelo marido. Para Adão, Deus ordenou que, porque escutou a voz de sua mulher e comeu do fruto da árvore que Deus disse, havia proibido de comer, maldita seria a terra por causa de Adão. Com o sofrimento, ele obteria do solo o alimento necessário em todos os dias da vida dele. A terra produz espinhos e ervas daninhas, e Adão teria de comer das plantas do campo. Com o suor do rosto, o homem comeria o pão, até que voltasse ao solo, pois da terra foi formado. O homem é pó, e ao pó da terra retornará. Deus ainda fez para eles túnicas de peles e os vestiu. Adão e Eva não poderiam mais ficar no paraíso, porque a árvore da vida estava também no centro do Éden. Como eles estavam condenados à morte, não poderiam comer o fruto da árvore da vida e por isso foram expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins guardando o caminho da árvore da vida fora do paraíso. Adão e Eva começou a viver uma vida de aflições porque tinham perdido o relacionamento face a face com Deus por causa do pecado. Eva concebeu e deu à luz ao seu primeiro filho e o chamou de Caim. Depois deu à luz novamente
e chamou de Abel. Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. Um dia, os dois ofereceram ofertas ao Senhor. Contudo, Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Caim ficou com muita raiva de Abel, porque Deus se agradou da oferta do irmão, mas não da sua oferta. Como Deus sabia o sentimento que Caim estava alimentando no seu coração, avisou a ele que deveria limpar o coração dele. Porém, ele rejeitou a condição de recuperação de seu caráter. Por isso, um dia, acabou matando seu irmão. Que triste! Caim teve a chance de destruir o ódio que estava nutrindo. Poderia oferecer outra oferta com amor a Deus e não teria sujado suas mãos com o sangue do seu irmão. Foi o primeiro assassinato da história do mundo. Como sentença, Deus disse que ele seria maldito desde a terra, a qual abriu a sua boca para receber da mão dele o sangue do irmão. Sentenciou ainda que quando ele cultivasse o solo, este não forneceria mais do que a força dele e ainda seria um fugitivo e vagabundo na terra. Caim, depois de cometer um terrível assassinato e ser sentenciado, ainda quis discutir com Deus numa soberba insuportável. Disse ao Senhor que se a maldade dele, perguntou se era tão grande a maldade dele que não poderia ser perdoado. Será que Caim não ficou com medo de sofrer o mesmo mal que ele causou ao seu irmão? O Senhor, como tão grande misericordioso que é, disse a Caim que qualquer que matasse a ele seria 7 vezes castigado. Então, pôs o Senhor um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. No vídeo 7, paramos aqui. Semana que vem, vamos continuar nossa história a partir desse ponto. Deus o abençoe, Deus abençoe você abundantemente